Aquela era uma típica cidadezinha do interior australiano. A cidade de Longata, no estado de Victoria, tinha pouco mais de 14 mil habitantes e um clima de comunidade pequena onde todos se conheciam. Foi nesse cenário aparentemente calmo que se costurou uma trama que anos depois chocaria o mundo inteiro e deixaria os australianos de boca aberta. A Erin Trudy Patterson, já perto dos seus 50 anos de idade, não tinha nada que a diferenciasse de tantas outras mulheres do interior australiano. Aos olhos dos vizinhos, ela era apenas mais uma moradora discreta, dedicada a criar os seus 2 filhos adolescentes e a cuidar da casa, coisa básica, normal. Muitos a viam como uma mãe presente, bem preocupada ali em manter uma rotina aparentemente estável para os seus filhos, mesmo depois de um casamento que não deu muito certo. Ou seja, uma boa mãe. Além disso tudo, ela também era alguém que sabia se apresentar muito bem em público. A Erin era muito educada, uma mulher que cultivava uma imagem de pessoa controlada, que falava com calma e raramente levantava a voz para alguém. Mas por trás dessa fachada havia traços de personalidade de uma mulher que nem todos conseguiam perceber de imediato. Ela tinha uma necessidade constante de controlar a narrativa ao redor de si mesma, uma forma sutil de distorcer fatos para proteger a própria reputação e uma habilidade quase instintiva em manipular situações quando se sentia ameaçada ou acuada. Quem convivia mais perto percebia que a Erin tinha dificuldade em admitir as suas falhas e, no final das contas, qualquer deslize precisava ser coberto por uma justificativa convincente ou por uma versão diferente da história. A verdade é que ela era muito boa em roteirizar a sua vida. Tudo que ela fazia, ela embalava numa embalagem bonita e entregava para as pessoas aquela aparência de mulher perfeita. O casamento dela com um homem chamado Simon Patterson havia começado mais de uma década antes, com o entusiasmo típico de um casal jovem que decide construir um futuro juntos. A verdade é que a Erin parecia se encaixar bem na vida dele e então eles se mudaram para perto da família do Simon. E por algum tempo tudo indicava que existia ali uma convivência harmoniosa, sabe? A Erin frequentava almoços de domingo, dividia risadas em encontros familiares e se mostrava disposta a participar da rotina daquela família tradicional. Com os seus amigos, o Don e a Gali, a Erin demonstrava respeito e uma proximidade que parecia sincera. Eles eram os melhores amigos dela, sabe? Com o Don, em especial, ela trocava conversas longas sobre política, ciência e curiosidades do dia a dia. Aqueles eram diálogos que, para quem via de fora, davam a impressão de cumplicidade intelectual. Ela conseguia transmitir a ideia de que apreciava esse convívio e isso agradava ao Simon, que era filho único e gostava de ver a esposa integrada ao núcleo familiar. Ele ficava muito feliz por ela ter feito amizade com as pessoas da família dele, por ela ter melhores amigos dentro da família dele, sabe? Isso para ele era importante. E eu falo de amizade porque eu acho que a palavra amigo, ela pesa demais. Muitas vezes a gente tem um parente, um tio, uma tia, que não são nossos amigos. São da família, mas não são amigos. Só que nesse caso, a Erin, ela conseguiu se tornar amiga de vários familiares do Simon. Uma amizade mesmo bem forte, sabe? E isso é muito especial. Eu acho que a palavra amigo, ela tem um peso emocional muito melhor do que a palavra parente. Porque nem sempre um parente é amigo, mas amigo sempre é amigo. Só que essa harmonia começou a se desfazer com o tempo. As primeiras fissuras no relacionamento não eram visíveis para todos, mas dentro da casa, pequenas discussões e diferenças de temperamento se acumulavam. A Erin tinha um jeito de impor a sua versão das coisas, enquanto Simon tentava a todo custo evitar confrontos diretos. Esse contraste, que no início parecia apenas diferença de personalidade, passou a se transformar em atrito constante. À medida que os anos avançavam, o desgaste se tornava inevitável. O casamento, que havia começado com promessas e planos de futuro, foi se corroendo em meio a brigas veladas e distanciamento emocional. Por volta do ano de 2015, já não restava muito do casal que um dia pareceu tão feliz e completo. Embora o divórcio nunca tenha sido formalizado, o ex-casal
Simon e Erin seguiram caminhos separados. E a partir desse momento, gente, a relação dela com os sogros, que antes era marcada por cordialidade e respeito, como eu disse, era mais do que família, era uma amizade, passou a carregar uma tensão silenciosa. O que antes eram visitas longas e recheadas de conversas se transformou totalmente em visitas rápidas e desagradáveis. A convivência, que antes era totalmente amistosa, se tornou cada vez mais difícil. Era evidente que algo ali não estava legal. Inclusive, falando um pouco sobre os sogros, o casal Don e Gale Patterson eram figuras conhecidas e respeitadas na região de Leongata. Agora eles já estavam aposentados, eles levavam uma vida simples e discreta, mas carregada ali de significado para quem os conhecia, porque eles eram pessoas muito boas ali para a comunidade. O Don era daqueles homens que guardava sabedoria, prática, alguém que tinha prazer em ensinar, aconselhar e compartilhar as experiências de vida e toda a prática que ele tinha de todos os anos ali de vida. Pessoas que já estão, né, na melhor idade, digamos assim, elas têm muita experiência de vida, né? A gente tem muito que aprender com elas. E ele era visto assim na região. Já a Gale, por sua vez, era lembrada por todas como uma mulher doce, acolhedora, sempre disposta a ouvir e a oferecer ajuda. Todos que os conheceram disseram que o casal transmitia a imagem de gentileza e fé. Os dois frequentavam cultos dominicais, participavam de atividades comunitárias e mantinham uma rede de amizades sólida. Com o tempo livre da aposentadoria, eram presença constante nos eventos da igreja e sempre encontravam um jeito de se envolver em causas locais. O casal também tinha um orgulho discreto, mas visível do filho único, o Simon Patterson. Sabiam que ele era reservado e que não tinha uma vida social tão ativa quanto outros homens da idade dele, mas valorizavam a sua dedicação ao trabalho, com tecnologia e a sua entrega à família. Eles achavam o filho um exemplo de homem, sabe? E havia ainda um motivo maior do orgulho. Os dois netos, que obviamente eram os filhos do Simon com a Erin. Os avós das crianças, o Don e a Gale, viviam para os seus netos. Era comum vê-los acompanhando os netos em passeios, ajudando nos cuidados do dia a dia e garantindo que a presença dos avós fosse um pilar na vida das crianças. A rotina da família Patterson girava em torno de encontros familiares simples, almoços de domingo, aniversários comemorados em casa, com muita gente, com toda a parentaiada ali, e visitas espontâneas ao final da tarde para tomar um café e bater papo. Muitas vezes esses momentos aconteciam na casa de uma mulher chamada Heather Wilkinson, que era a irmã da senhora Gale. A Heather era o elo de ligação entre as famílias. Ela era uma mulher ativa e de espírito leve, e também era muito próxima da irmã. Então, juntas, a Gale e a Heather dividiam confidências e responsabilidades na igreja. E foi justamente por meio dela que os Patterson mantinham um contato constante com o cunhado, chamado Ian Wilkinson, que era um pastor batista de enorme prestígio em Leongata. E o Ian tinha uma imagem muito sólida, ele era visto como um homem de fé inabalável, capaz de transmitir calma e esperança até nos momentos mais sombrios. A sua vida era um reflexo da devoção ao trabalho pastoral, sempre cercado por fiéis que o respeitavam profundamente. Para quem observava de fora, tudo parecia estável, a família se apoiava mutuamente, tinha uma rotina comunitária firme e cultivava relações baseadas em afeto e espiritualidade. O Don e a Gale representavam aquela ideia de casal tradicional do interior, religiosos, cercados nos valores familiares e profundamente comprometidos com a vida comunitária. Mas aos poucos, essa harmonia começou a sofrer fissuras silenciosas, e a principal delas vinha do afastamento gradual da Erin, porque ela era importante, sabe, para aquela família, e o que antes era a proximidade naqueles encontros frequentes passou a ser substituído por presenças cada vez mais curtas, desculpas para não comparecer a uma reunião de família e uma frieza que se tornava difícil de disfarçar. E para o Don e para Gale aquilo era muito doloroso, porque significava perder não só o vínculo com a ex-nora, mas também a possibilidade de manter os netos mais próximos do convívio familiar. Eles não queriam aquele distanciamento, sabe? Eles não queriam
romper aquela família grande que se juntava à mesa para refeições tão carregadas de sentimento e emoções. E eu vou te dizer que esse caso vai ter uma refeição específica que vai ser carregada de muito sentimento e não vai ser um sentimento bom, tá? Com a separação, a Erin passou a participar cada vez menos dos encontros familiares, como eu disse para vocês, e quando ela ia, permanecia pouquíssimo tempo. Mantinha aquele semblante estranho e sempre bem distante, sabe? Ela criou um distanciamento do pessoal, da família do Simon. Tudo indicava que ela nutria algum tipo de ressentimento do Simon e dos parentes dele. O clima era pesado, mas os sogros, por educação, mantinham sempre as portas abertas, até porque eles queriam os netinhos perto, né? Em 2022, uma situação financeira tornou as tensões ainda mais evidentes. O Simon alterou o status civil dele em documentos fiscais, o que impactou diretamente na forma como a pensão dos filhos seria administrada. Para a Erin, aquilo foi visto como uma afronta, quase uma traição. E a partir dali, as conversas ficaram cada vez mais ríspidas e os encontros mais raros. Mesmo assim, havia momentos em que a Erin tentava uma reaproximação, especialmente usando os filhos como elo, mas as coisas não estavam funcionando muito bem. Bom, enquanto isso, uma sequência de fatos estranhos começou a acontecer com o Simon. Nos anos de 2021 e 2022, ele foi internado 3 vezes com sintomas graves de intoxicação. Ele teve náuseas violentas, vômitos constantes e dores abdominais insuportáveis. Em uma dessas vezes, ele chegou a entrar em coma e passou por uma cirurgia de emergência. Na época, a explicação não era clara, parecia algum tipo de infecção intestinal ou intoxicação alimentar meio incomum. Mas o Simon, no fundo, tinha uma suspeita. Ele comentou com o seu pai, o Don, que achava que a sua ex-mulher, a Erin, estava tentando envenená-lo. Obviamente ele não tinha provas, mas a coincidência entre refeições feitas na casa da ex-mulher e as suas crises de saúde parecia assustador e parecia indicar algo nesse sentido. Tanto que em uma dessas internações, o Simon guardou até um frasco com a amostra do próprio vômito. Ele pressentia que aquilo ainda seria importante no futuro. Anos depois, peritos apontaram que os sintomas dele eram consistentes com envenenamento por bário, uma substância presente em alguns venenos de rato. Mas naquela altura tudo parecia apenas um mistério médico. Por fim, o Simon sobreviveu, graças a Deus, e a Erin, ao menos publicamente, se comportava como se nada tivesse acontecido. Tanto que, passados esses episódios, ela manteve certa distância até que em julho de 2023 decidiu reunir a família. O pretexto parecia bem nobre. Ela disse que havia sido diagnosticada com câncer e queria pedir conselhos do Don, da Gale, da Heather e também do Ian sobre como contar a notícia aos filhos. O Simon também foi convidado para essa refeição, mas ele recusou comparecer. Ele estava cansado das brigas e não queria fazer parte daquilo, não queria ver ela por um tempo. Os filhos do ex-casal também não estavam presentes. A Erin os mandou para o cinema no dia do encontro e, à primeira vista, o almoço do dia 29 de julho de 2023 seria uma tentativa de aproximação, de curar feridas familiares. Mas como ficaria claro depois, esse diagnóstico nunca existiu. O câncer era apenas uma invenção para convencer as vítimas a sentarem-se à mesa, a mesma mesa que ela serviria a comida deles. E é nesse ponto da história que tudo muda. Na manhã do dia 29 de julho de 2023, a casa da Erin Patterson em Leongata estava arrumada para receber 4 convidados especiais. A mesa foi cuidadosamente preparada, a anfitriã tinha escolhido servir um prato sofisticado, cheio de preparos e de origem britânica chamada Beef Wellington, que nada mais é que um filé de carne envolto em patê de cogumelos, coberto com uma massa folhada dourada no forno. É um negócio difícil de fazer, viu? Quem assiste MasterChef sabe. Os convidados, gente, eram os ex-sogros, o Don e a Gale Patterson, a Heather Wilkinson, irmã da Gale, e o Ian Wilkinson, o pastor local e marido da Heather. Todos haviam aceitado o convite sob a justificativa de que a Erin queria conversar sobre a sua doença e pedir conselhos. A ausência do Simon, o ex-marido, passou despercebida, afinal,
já não estava muito legal mesmo a situação, e a Erin disse que ele não poderia comparecer e ninguém questionou nada porque sabiam da tensão entre os dois. Bom, a Erin serviu 5 porções de bife Wellington. 4 delas foram dispostas em pratos iguais e eram destinadas aos convidados. A quinta, que era a dela, tinha uma diferença. O prato da Erin era de outra cor. À primeira vista, isso poderia parecer um detalhe sem importância nenhuma, né? Tipo assim, acabou do jogo de prato, ela pegou um outro ali para não ficar sem a louça. Não parecia assim nada demais. Só que mais tarde isso se tornaria um ponto crucial na investigação. A Heather, antes de adoecer gravemente, chegou a comentar com outras pessoas que a anfitriã comia de um prato diferente. Essa observação ficou registrada como uma das últimas memórias antes da sua morte, porque sim, ela morreu. Naquele almoço, gente, os convidados começaram com uma oração e então a conversa seguiu leve. A Erin tentou conduzir o encontro de maneira natural, falando sobre banalidades e absolutamente nada daquela sala dava pistas do que aconteceria em seguida. O que ninguém sabia, gente, é que entre as camadas de cogumelos que envolviam a carne, havia um ingrediente invisível mais letal, a Amanita phalloides, conhecida como Deathcap, que é um dos cogumelos mais venenosos do mundo. Pequenos pedaços desidratados e misturados ao recheio foram suficientes para condenar 3 vidas e quase levar uma 4ª. Esse tipo de cogumelo ele tem uma aparência semelhante a variedades comestíveis, mas contém anatoxinas, que são substâncias que destroem completamente o fígado humano em poucas horas. A letalidade é tamanha que meio chapéu ali desse cogumelo pode matar um adulto saudável. Ao ingerirem o prato, o Don, a Gail e a Heather e o Ian assinaram sem saber a sua sentença de morte. O tempo passou e naquele sábado à tarde tudo parecia normal, mas durante a noite, ao amanhecer do dia seguinte, os primeiros sinais apareceram. Os 4 convidados começaram a sentir náuseas intensas, vômitos incessantes e fortes dores abdominais. A princípio poderia parecer uma intoxicação alimentar comum, no entanto, os sintomas evoluíram rapidamente. Foi muito rápido, tá? O corpo deles, sem defesas contra a toxina, começou a entrar em colapso. No dia 30 de julho de 2023, menos de 24 horas depois do almoço, os 4 foram levados ao hospital local de Leongatha, em estado crítico. O diagnóstico inicial confundiu os médicos. Poderia ser uma virose ou gastroenterite, mas logo eles perceberam algo muito mais grave. Os exames mostravam sinais de falência hepática aguda. O fígado, que é um órgão essencial para a filtragem de toxinas, estava parando de funcionar. Enquanto isso, a Erin também compareceu ao hospital, dizendo que havia sentido apenas uma leve dor de estômago e uma diarreia após o almoço. A diferença entre o estado dela e dos outros chamou a atenção. Os médicos ofereceram internação preventiva, mas ela recusou rapidamente, alegando que não era necessário porque os sintomas eram leves. Ela saiu rapidamente do hospital e, enquanto isso, os seus ex-sogros e o casal Winkson lutavam por suas vidas. A Erin, ela sempre mantinha uma postura estranhamente calma, não chorava, não demonstrava desespero, não insistia em acompanhar os doentes no hospital, porque, todo mundo almoçou na sua casa, tá todo mundo passando mal, morrendo, e você tá de boa? Tipo, você não tá preocupada com o que pode ter acontecido? Isso é muito suspeito. Ela até tentava ali demonstrar uma preocupação, mas assim, muito superficial, como se o sofrimento alheio não lhe dissesse respeito. E para o Simon, que mais tarde soube de tudo isso não foi uma surpresa. Ele já desconfiava da ex-mulher e sabia que aquele almoço escondia algo a mais. Os médicos transferiram as vítimas para hospitais maiores em Melbourne devido à gravidade do quadro e em poucas horas 3 dos 4 estavam em listas de transplante de fígado. A toxina agia de forma implacável, destruindo células hepáticas muito rápido, enquanto os médicos tentavam medidas desesperadas para manter as funções vitais. Mas para a maioria deles o futuro já tinha se desenhado. Nos dias que se seguiram ao almoço, a pequena cidade de Leongatha mergulhou em um estado de choque. A notícia
correu rápido, 4 pessoas conhecidas da comunidade, todas ligadas pela fé e pela família, haviam sido hospitalizadas de uma só vez com sintomas misteriosos de envenenamento. Ninguém conseguia compreender como algo assim poderia ter acontecido em uma região aparentemente comum, em um sábado comum, em um almoço de família. Na ala de terapia intensiva, médicos se revezavam tentando salvar as vidas do Don, da Gayle, da Heather e do Ian, mas a cada dia a esperança diminuía. A toxina presente naquela espécie de cogumelo é implacável. E assim, quando os sintomas aparecem, o fígado já está totalmente em colapso. E tentaram até, foi cogitado os transplantes emergenciais, mas mesmo com essa alternativa as chances eram mínimas, porque todo aquele veneno estava circulando no sangue. Na madrugada do dia 4 de agosto de 2023, 5 dias após o almoço, o inevitável aconteceu. A Gayle Patterson, de 70 anos, e a Heather Wilkinson, de 66, as irmãs não resistiram. A notícia foi recebida com lágrimas e incredulidade. A Gayle era descrita, como uma avó carinhosa e partir desse jeito era muito, muito, muito triste. A Heather também, que estava sempre ali ativa na igreja, era mulher do pastor, profundamente dedicada à família. Partir desse jeito era uma notícia triste e todo mundo ficou devastado. Todo mundo da comunidade de Leongatha ficou no chão. No dia seguinte, dia 5 de agosto, foi a vez do Don Patterson, também de 70 anos. O Don havia recebido um transplante de fígado emergencial, mas nem isso foi suficiente para reverter o estrago causado pela toxina. A morte dele foi particularmente dura para o Simon, que já vinha desconfiando da Erin e agora viu o pai morrer após um encontro na casa dela. Em menos de uma semana, 3 vidas haviam sido perdidas. Restava apenas o Ian Wilkinson, que estava em estado grave, bem crítico mesmo, mas ainda lutava pela sobrevivência. Ele ficou internado por quase 2 meses, passou por períodos de coma induzido, sessões intensivas de hemodiálise e acompanhamento contínuo para que o fígado tivesse chances de se recuperar. A sua sobrevivência foi considerada quase que um milagre. Os médicos explicaram que talvez ele tenha ingerido uma quantidade menor da toxina ou que o seu organismo respondeu de forma ligeiramente mais favorável ao tratamento. Quando finalmente ele recebeu alta, no dia 23 de setembro de 2023, o Ian retornou a uma vida completamente transformada. Ele se viu sem esposa, sem os cunhados e carregando um trauma difícil de mensurar, sabe? Aquela tragédia reverberou em todos os cantos de Leongatha. E é claro que a imprensa começou a cobrir o caso com bastante intensidade. A cada nova reportagem, o choque crescia. 3 pessoas perderam suas vidas após um simples almoço em família. O caso ganhou apelidos como os assassinatos do cogumelo e passou a ser comparado a crimes clássicos de envenenamento da literatura. No dia 4 de outubro de 2023, já de volta para casa após a sua longa internação, o Ian compareceu ao funeral da sua esposa, da Heather, realizado em meio a forte comoção. Mais de 400 pessoas participaram da cerimônia, porque a essa altura o caso já estava estourado nas mídias, e o Ian estava numa cadeira de roda. Ele ouviu os filhos e netos da Heather falarem sobre a vida dela, uma mulher de fé, dedicada, que não merecia um fim tão cruel. Apesar do clima de luto, havia algo que ninguém conseguia ignorar, porque apenas a Erin teria sobrevivido, teria escapado ilesa desse cogumelo tão forte, tão venenoso. Ela havia servido o prato, ela havia escolhido os ingredientes e ainda assim era a única que não precisou ser internada. Era muita coincidência. Ela alegava que também tinha passado mal, que teve diarreia e dor abdominal, mas recusou a internação, Saiu de lá muito bem, obrigado. Então, para os médicos e para os investigadores, isso não fazia sentido. A diferença entre o estado dela e das outras vítimas era gritante. E a pergunta que não queria calar é: será que ela teria realmente envenenado aquele bife Wellington por acidente ou teria servido aquele veneno de propósito? E é nesse momento que a história começa a tomar outro rumo, do luto coletivo para uma das investigações criminais mais meticulosas da história recente da Austrália. Com toda essa situação, o inquérito policial foi aberto em 4 de agosto de 2023. No mesmo dia em que a Gayle e a Heather faleceram, a Erin Patterson, anfitriã e cozinheira do almoço, tornou-se imediatamente principal pessoa de interesse no caso.
No começo, a Erin colaborou em partes. Ela deu ali entrevistas rápidas à imprensa, dizendo estar devastada e chegou a se emocionar diante das câmeras, afirmando que amava os sogros e jamais faria mal a eles. Mas nos bastidores a sua postura gerava desconfiança. Ela se contradizia em depoimentos e escondia detalhes bem importantes. A polícia sabia que precisava agir rápido, o desafio era provar que a toxina não entrou na comida por acidente, mas sim por escolha deliberada de quem fez aquela refeição. Dias depois das mortes, a Erin entregou à polícia um extenso depoimento por escrito na tentativa de explicar a sua versão dos fatos, o que é esquisito, porque ela escreveu, o que dá a entender que ela pensou para escrever, né? Bom, no documento, ela alegava que os cogumelos usados no almoço haviam sido comprados secos em um mercado asiático meses antes em Mount Waverly, no subúrbio de Melbourne. Segundo seus relatos, ela guardou esses cogumelos no armário e decidiu usá-los no Beef Wellington, mas havia um detalhe, tá? As explicações dela não batiam com a realidade. Testemunhas começaram a relatar que a Erin tinha sim o hábito de coletar cogumelos selvagens. E mais, vizinhos lembravam de fotos que ela própria havia publicado em suas redes sociais exibindo cogumelos desidratados em sua cozinha. Durante os interrogatórios, policiais perguntaram a Erin se ela tinha algum equipamento para desidratar cogumelos, mas rapidamente ela respondeu que não. Entretanto, no dia 2 de agosto de 2023, apenas 4 dias após o almoço, câmeras de segurança registraram a mulher dirigindo até a estação de transferência de resíduos de Kunwara. Ela carregava um objeto volumoso que foi jogado em um container de lixo. Quando os investigadores assistiram aquelas imagens, eles perceberam que se tratava de um desidratador de alimentos. O aparelho foi recuperado pelos agentes. Ao ser analisado no laboratório forense, o resultado foi bombástico. Resíduos de amanita phalloides estavam impregnados no interior do desidratador. Além disso, havia impressões digitais da Erin no equipamento. Aquele era o elo que faltava para desmontar a narrativa da compra no mercado asiático. A Erin não apenas possuía um desidratador, como havia tentado se livrar dele assim que as mortes começaram. Quando confrontada com as provas, a mulher admitiu ter mentido. Disse que ficou assustada ao ver a polícia suspeitando dela e, em pânico, resolveu jogar fora o desidratador. A investigação também revelou que ela tinha apagado repetidamente os dados do próprio celular algumas semanas depois do almoço. 4 vezes, segundo os peritos, ela restaurou o aparelho para os padrões de fábrica, eliminando registros de busca na internet e tudo mais. Essa conduta foi interpretada como tentativa de destruir evidências digitais. Ainda assim, os investigadores conseguiram recuperar parte das informações. Entre elas, o registro de visitas a áreas rurais conhecidas por abrigar cogumelo da morte e pesquisas também sobre substâncias tóxicas. Fora tudo isso, outro ponto que chamou a atenção da polícia foi a forma como a Erin agiu depois do almoço. Testemunhas relataram que no hospital, enquanto os 4 convidados estavam em estado crítico, ela não demonstrava preocupação genuína, não perguntava sobre o estado de saúde de ninguém e estava bem alheia a toda essa situação. Uma coisa que ficou estranha também é que durante o depoimento ela disse que o que sobrou do Beef Wellington os seus próprios filhos comeram. E aí as autoridades perguntaram para ela por que ela não levou os filhos para o hospital para fazer exames, já que ele tinha comido, né? Já que eles tinham comido aquilo também. E ela só se atrapalhou, tá? Ela não soube dizer o que aconteceu e somente após muita insistência médica ela permitiu que os seus filhos fossem avaliados na época. E ela disse isso, que ela não sabia o que fazer e tudo mais, ela preferia não levar os filhos para o hospital, porque o hospital não é local para levar criança, enfim. Ela se atrapalhou toda aí e não soube o que dizer. De qualquer forma, o fato levantava ainda mais suspeitas. E no meio disso tudo, gente, a polícia começava a revirar a vida da Erin. E foi nesse momento que surgiram relatos sobre as misteriosas internações do seu antigo marido, o Simon, entre 2021 e 2022. E os médicos confirmaram que os sintomas dele eram consistentes com envenenamento por bário, aquele veneno para rato. Esses elementos reforçaram a ideia de que a Erin tinha um histórico de tentativas de envenenamento.
No dia 2 de novembro de 2023, a Erin Patterson foi finalmente presa e acusada de 3 homicídios, do Don, da Gail e da Heather, e 5 tentativas de homicídio, incluindo o Ian Wilkinson, que sobreviveu, e o Simon Patterson, pelas suspeitas de envenenamento por bário nos anos anteriores. Ao ser levada sob custódia, a acusada se manteve em silêncio, seu rosto estampava capas de jornais e o caso já era conhecido em todo o mundo. E o próximo capítulo dessa história seria ainda mais tenso, o embate no tribunal com a promotoria tentando provar a premeditação e a defesa insistindo na versão de um acidente trágico. Durante o período pré-julgamento, a defesa conseguiu que as 4 acusações ligadas ao Simon fossem retiradas do processo principal. O juiz considerou que juntar tudo poderia influenciar indevidamente os jurados. Então, assim, a Erin iria a júri apenas pelas mortes e pela tentativa contra o Ian. Em maio de 2024, a Erin compareceu à Suprema Corte de Victoria, declarou-se inocente e pediu que o julgamento fosse acelerado. O caso foi transferido para Morwell, uma cidade menor escolhida para reduzir a pressão midiática que Melbourne certamente traria para essa história toda. Mas mesmo assim, a atenção pública foi gigantesca. O julgamento começou no dia 29 de abril de 2025 e naquele dia a Erin entrou no tribunal de cabelo preso, roupas discretas e uma expressão contida. O ambiente estava lotado, tinha familiares, jornalistas, curiosos e até produtores de podcasts de true crime que ocupavam cada assento disponível ali. Do lado de fora, vários repórteres transmitiam ao vivo para as redes nacionais e internacionais. O juiz do caso, o Christopher Beale, que foi quem presidiu o caso, ficou assustado com tanta gente. O júri, composto por 12 pessoas, foi advertido desde o início que seria um processo longo, denso e carregado de detalhes técnicos. Estava em jogo ali a vida de uma mulher acusada de um dos crimes mais chocantes da atualidade ali na Austrália e todo mundo precisava ter muita atenção em cada detalhe. Na abertura, a procuradora sênior Nanette Rogers não poupou palavras ao dizer que a Erin Patterson havia planejado cuidadosamente um envenenamento coletivo. Para provar isso, a promotoria apresentou as imagens da câmera de segurança mostrando a Erin jogando fora o desidratador de alimentos que ela tinha utilizado para fazer aqueles cogumelos e os laudos forenses que confirmavam a presença da Amanita phalloides dentro do desidratador com impressões digitais da ré, registros de localização no celular indicando que ela esteve em áreas conhecidas por cogumelos da morte meses antes do crime e também vários depoimentos médicos, explicando que o quadro das vítimas só poderia ser causado por ingestão deliberada de death caps em quantidade significativa, o que claramente não poderia ser um acidente. Outro detalhe que pegou bastante foi que a mulher serviu para si mesma um prato diferente dos convidados, com outra cor. Para os promotores, esse foi o sinal de que ela sabia exatamente o que estava acontecendo e ela estava se protegendo para não confundir os pratos. O dela ser de cor diferente faria com que não fosse confundido e não corresse o risco dela ir de arrasta para cima, Porque ela queria que todo mundo morresse, mas ela não. Também foi falado sobre esse conflito familiar, de como ela estava afastada da família Patterson, ressentida por disputas financeiras com o Simon e, de acordo com o Ministério Público, teria manipulado todos ao inventar um diagnóstico de câncer apenas para atraí-los à mesa, o que é muito baixo e triste. Porque pensa comigo, no momento que ela inventa que ela tá com um câncer para trazer todo mundo para um almoço onde ela pretende envenenar a galera toda, é muita falta de empatia e de amor com o próximo, porque você faz isso tentando conseguir empatia, porque você está doente, aí chega todo mundo na sua casa, ai, coitada da Erin, nossa, vai passar por isso agora e tal, uma pessoa tão boa, você sorri, abraça todo mundo, serve um prato de comida que é algo tão sagrado, e essas pessoas nem imaginam que naquele momento você está simplesmente matando elas. Isso é baixo, triste e cruel. O advogado de defesa, o Colin Mand, ele insistiu que tudo não passou de uma tragédia acidental. Segundo ele, a Erin era uma mulher desesperada, que cometeu erros ao mentir para a polícia, mas que jamais quis fazer mal a ninguém,
A defesa admitiu que a Ré mentiu sobre o desidratador, mas explicou que tudo foi causado pelo pânico. Ela teria entrado em desespero ao ser acusada e jogou fora o aparelho por medo. Admitiu também que a Erin inventou a história do câncer, mas alegou que foi uma tentativa ingênua de reconciliação com a família, não um plano homicida. O advogado lembrou ainda que a Erin convidou o seu ex-marido Simon, o suposto alvo das suas supostas tentativas anteriores, para o almoço. Se realmente quisesse envenená-lo, por que ela faria isso se ele poderia não aparecer? Para o advogado, esse detalhe desmontava a ideia de premeditação. Nas palavras da defesa, ela mentiu sim, mas mentir com medo não é o mesmo que matar com intenção. Eu, sinceramente, jamais seria convencido por essa defesa. Achei que foi fraca e, na verdade, a Erin errou desde o começo, né? Porque, gente, se ela queria mesmo se livrar desse crime, ela começou tudo errado. O plano dela foi ruim e a defesa também não foi boa. Não tô querendo ensinar ninguém a se livrar de um crime não, tá? Mas é algo muito básico e foi patético essa tentativa de defesa e também todo o crime que ela fez como fez, porque foi muito primário. Durante as 9 semanas de julgamento, as sessões foram marcadas por momentos de tensão, até que chegou-se a um veredito. No dia 7 de julho de 2025, após mais de 9 semanas de julgamento, o júri retornou com a decisão. O veredito foi unânime. Erin Patterson foi considerada culpada em todas as acusações principais. Ela foi condenada por 3 homicídios do Don, da Gail e da Heather Patterson e mais uma tentativa de homicídio, a do Ian Wilkinson, que sobreviveu. Quando a decisão foi lida, a Erin abaixou a cabeça e permaneceu em silêncio. Ela não chorou, não protestou, não demonstrou sentimento nenhum e nem olhou para o júri, apenas ouviu calada. Ela foi descrita pelos presentes como alguém envolta em um silêncio calculado. Com o veredito, a Erin foi levada de volta sob custódia, aguardando a audiência de sentença marcada para o final de agosto de 2025. A expectativa é de prisão perpétua. A pena máxima para homicídio em Victoria. A gente percebe que demorou muito, né, gente, para esse caso andar e assim, agora que temos o veredito que ela foi considerada culpada, ainda demorou mais um tanto, porque nem saiu ainda a sentença, vai sair no final de agosto. Eu volto para falar para vocês, tá? Mas assim, vai ser prisão perpétua, com certeza. Eu ia trazer esse caso para vocês há algum tempo atrás já me deparei com ele há muito tempo, porque é um caso que aconteceu há muito tempo, né? Só que, como não tinha ainda uma condenação, eu esperei, porque algumas notícias diziam, inclusive, que ela estava sendo injustiçada, o que deixa claro que algumas pessoas, alguns veículos de comunicação confiaram na versão dela, embora eu acho bem ruim, sabe? Ela poderia sim ter conseguido se livrar desse crime se ela tivesse sido esperta, coisa que não foi. Agora vamos aguardar aí a sentença. Prisão perpétua é ruim, bem ruim, é justo, mas não traz nenhuma vida de volta, né? É claro que eu quero saber a opinião de vocês, então conta pra mim aqui nos comentários o que vocês acham disso tudo. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, beijo grande pra todos vocês e até o próximo vídeo.